agradecê-lo, doutor Fernando Tasso, por aceitar o convite da Comissão de Direito Digital e poder participar e explanar um pouco para a gente aqui sobre a implementação da LGPD no sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. O doutor Fernando, só admitir aqui mais uma pessoa, o doutor Fernando, ele é juiz de direito, assessor do Gabinete Digital da Presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, é também coordenador do Comitê Gestor de Proteção de Dados do Tribunal de Justiça de São Paulo, MBA em Gestão e Governança de Tecnologia e Informação, é coordenador de Tecnologia da Informação e Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura, é coordenador do Núcleo de Estudos em Direito Digital da Escola Paulista da Magistratura, professor convidado dos cursos de Direito Digital e Proteção de Dados do INSPER, professor da pós-graduação em Direito Digital do EBRAD e acredito que ainda professor da pós-graduação também na escola, lá no EPD, na Escola Paulista de Direito. Eu acho que ainda o doutor Fernando deve estar na Escola Paulista ainda. Que muito me honra. Doutor Fernando, nós nos sentimos muito honrados com a presença do senhor aqui, em poder falar um pouco para a gente, para a comissão e para o público em geral que foi convidado. Agradeço também a todos os membros da comissão que estão aqui na sala para assisti-lo, a vice-presidente da nossa comissão, a doutora Valéria Reane, que hoje também teve participação no evento da OAB lá de São Paulo esses dias, né? Então, sem mais delongas, doutor Fernando, eu passo a palavra ao senhor e muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e disponibilidade. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, doutor Carlos Alberto, doutora Valéria. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela acolhida, que, como eu já dizia antes de começarmos, meu coração está um pouco em Campinas, porque eu iniciei a minha carreira como juiz substituto em Campinas, nos anos de 2000 a 2005, e tive sempre uma relação muito profícua, muito amistosa, muito boa, muito transparente com os advogados de Campinas, e então me sinto muito acolhido e muito em casa. E para mim é motivo de muita alegria falar desse tema, porque é um tema com o qual eu tenho lidado muito proximamente agora na gestão do Tribunal de Justiça. Fui convocado para assessorar o presidente na parte de seu gabinete digital, cujas atribuições incluem a proteção de dados, a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria também de agradecer o Dr. Rodrigo Canguçu, que é um querido amigo também, advogado militante em Campinas, cuja família dispensa qualquer apresentação. Os irmãos são também grandes expoentes aí na magistratura, e o que me deixa muito feliz de participar no meio de amigos. Então, doutor Fernando, só um minutinho, só passar alguns recadinhos para que as pessoas fiquem com as câmeras e os microfones desligados e as perguntas formuladas que sejam feitas pelo chat. Tá? É só isso, doutor Fernando. Obrigado, viu? Perfeitamente, doutor Carlos. Eu vou acompanhando no chat aqui ao lado e conforme a gente for caminhando na palestra, eu vou tentar fazendo o link, respondendo à medida que as perguntas vêm, mas, por favor, se eu por algum motivo deixar de prestar atenção a esse detalhe, por favor, não tenham qualquer problema em me interromper, que nós vamos construindo o diálogo a partir daí. Pois bem, então, o nosso tema de hoje é a implementação da LGPD no sistema de justiça. E o meu recorte será no sistema de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal de justiça do Brasil e, consequentemente e com toda certeza, aquele que reúne, aquele que controla a maior quantidade de dados pessoais. Basta nós vermos que o acervo do Tribunal de Justiça de São Paulo é de aproximadamente 20 milhões de processos em andamento. Então, se imaginarmos que em cada processo há pelo menos 2 partes e um advogado de cada parte, esse número já multiplicado por 4, já nos dá uma ideia da dimensão da quantidade de informações pessoais que o Tribunal de Justiça de São Paulo controla e custodia. Isso sem mencionar os seus quase 61 mil colaboradores entre magistrados, servidores, estagiários e terceirizados.
Então vejam aí a dimensão e o tamanho da tarefa que se tem em adequar toda a governança de dados às regras da LGPD que atendem ao padrão internacional do Regulamento Geral Europeu. E não poderia deixar de fazer esse link com as experiências comuns entre a advocacia e o judiciário. Por quê? Muito embora a OAB não se submeta ao regime de direito público da LGPD, ela se submete a todo o regime de direito privado da LGPD. Não é? Então, há muitos pontos de toque, muitos pontos em comum, e nós vamos ver ao final do nosso diálogo, e a ideia é que seja esse um diálogo, veremos que há alguns pontos que, se prestarmos atenção, poderemos trilhar um caminho, ou pelo menos prescrever um caminho seguro, ou pelo menos menos tormentoso, rumo à adequação. Não é demais dizer que, diante da iminência, né, da entrada em vigor ou não da LGPD, nós vamos ver ao seu tempo, né? Se realmente a medida provisória do presidente Bolsonaro não for confirmada até o dia 25 de setembro, teremos uma vigência retroativa da lei, iniciando-se em 16 de agosto, o que nos dá um período de 16 de agosto a 25 de setembro, praticamente num vazio jurídico. Mas isso será abordado ao seu tempo. Mas, de todo modo, não é demais fazer uma breve comparação à implementação da LGPD às 5 fases do luto, né? A psiquiatra de origem suíça, Elisabeth Kubler-Ross, ela desenvolveu o modelo Kubler-Ross sobre as fases do luto. Eu imagino que os senhores vão se identificar com pelo menos alguma delas, né? Quando, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados foi publicada. Muitos foram céticos, olharam e disseram, não é possível que eu vou ter que fazer tudo isso, não é possível que as sanções são tão severas, não é possível que eu vá ter que fazer isso. A fase da negação, não é? Que é sucedida pela fase da raiva. Mas não é possível, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quem foi que inventou essa bendita lei? Não é? Quem que vai poder me ajudar num momento de estresse, num momento de angústia como esse? Seguida pela fase da barganha, ou seja, puxa, será que eu não consigo preencher um formulário e, com isso, dizer que eu estou me adequando à Lei Geral de Proteção de Dados? Fase essa seguida pela depressão. Pois é, isso não vai funcionar. E, finalmente, temos a fase da aceitação. Pois bem, a lei está em vigor, muito está se falando dela, vamos ter que lidar com ela e vamos ter que nos adequar. Não é? Então, vamos a ela. Mas isso a gente não consegue fazer sem, antes, passarmos pelo modelo geral de aplicação da LGPD. Quando a gente olha para a Lei Geral de Proteção de Dados, num primeiro momento é bastante difícil saber a quais perguntas ela responde. Então, lendo a lei, nós do sistema jurídico, advogados, defensores, promotores, juízes, né, nós conseguimos identificar essas 3 raias. E aqui eu tomo por empréstimo o modelo da professora Laura Schertel Mendes, que me parece definir muito bem uma boa forma de endereçar essa interpretação. A primeira pergunta que se responde é o seguinte: eu posso tratar dados pessoais? E a gente está falando, então, de condições de legitimidade para o tratamento de dados pessoais. E a gente está falando dos princípios de proteção de dados, do artigo 6º, e dos requisitos de tratamento, que são as bases legais, as tais das bases legais. Em seguida, nós vamos responder a seguinte pergunta: como devo tratá-los? Então, aqui a lei prescreve os procedimentos para o tratamento lícito de dados. Então, nós temos que observar os direitos do titular dos dados, a obrigação dos agentes de tratamento e regras de governança e códigos de conduta. Finalmente, nos deparamos com a fase do enforcement, ou seja, do que a lei prescreve como consequência de seu descumprimento. São as sanções administrativas e as normas de responsabilidade civil, que são as consequências do descumprimento. Então, nós temos aí regras que falam sobre a fiscalização e a aplicação de sanções e a reparação de danos. No entanto, essas 3 perguntas, elas respondem juridicamente o que talvez um estudioso mais atento da lei venha a tentar esmiuçar, mas o fato é que
não tem como nós abordarmos essa questão sem tratarmos das 6 perguntas existenciais, que são o que, quem, quando, por quê, onde e como. Então, partindo para cada uma delas, que é a proposta de abordagem desse tema, vamos começar por quem é quem na LGPD. Certamente, esses 3 atores já pertencem ao léxico de todos que estão nos acompanhando, mas nunca é demais deixarmos muito claro as funções, deixarmos claras as funções. Controlador é aquela pessoa que detém os dados pessoais de terceiros, que são os titulares, não é? E passa a exercer operações de tratamento do dado. O que são operações de tratamento do dado? Isso vem definido no artigo 5º da lei, mas é um rol exemplificativo. Lá há 20 verbos que definem o que é um tratamento de dado, mas ele é um rol meramente exemplificativo, ele é em números apertos. Portanto, desde a coleta até a consulta, a modificação, a utilização, até o seu descarte, o compartilhamento, o descarte, isso tudo é uma operação de tratamento de dados pessoais. E aquele que o faz, por ter os dados sob sua custódia, é o controlador, cuja definição legal vocês veem aí. É a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O operador, por outro lado, é aquele que efetivamente vai colocar a mão na massa para tratar esses dados pessoais. Então, é a empresa que vai elaborar o sistema que vai estar no escritório do advogado, o sistema de tramitação judicial, é o provedor de nuvem que vai guardar a cópia dos processos que o advogado tem sob sua custódia, dos documentos pessoais do seu cliente. Esse é o operador, que também é uma pessoa natural jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E, finalmente, essa aqui, a grande inovação, é a figura do encarregado de proteção de dados. O encarregado é justamente aquela pessoa natural, indicada pelo controlador e que atua como canal de natural ou jurídica, que é uma breve correção, indicada pelo controlador que atua como canal de comunicação entre o controlador, os titulares e a autoridade nacional. É o que a gente conhece muito pelo ombudsman, e é aquela pessoa que, dotada de conhecimentos de proteção de dados, tem condições de orientar o controlador em como que ele deverá proceder nas diversas operações, sem com isso tangenciar o limite da lei, não é? Vejam aqui que, por esse esquema, tanto o advogado ele se enquadra mais ou como controlador, enquanto aquele que recolhe os dados pessoais de seu cliente para exercer a advocacia e postular o direito, ou também como encarregado na proteção de dados, que nós sabemos que o viés jurídico, o conhecimento jurídico em direitos, né, em direitos fundamentais, é igualmente fundamental para o exercício da posição do encarregado. Eu não vejo o advogado em si, enquanto advogado, exercendo, por exemplo, a posição de operador. Então, vamos aqui adiante. Deixe-me ver se tem alguma pergunta aqui no chat. Deixe-me ver aqui. Aqui. Exatamente. A Eliana faz a pergunta aqui. Olha, nesse caso, o controlador é o Tribunal de Justiça e o operador quem são? Perfeito, Eliana. Obrigado pela sua pergunta. Olha só, no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, você foi direto ao ponto. É o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Estado que responde civilmente por eventual ato de má gestão de dados praticada em responsabilidade civil, como também não é o presidente do Tribunal de Justiça. É o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a pessoa jurídica de direito público interno que tem a custódia dos dados. E o operador, quem são? São, por exemplo, as empresas que provêm os serviços de tecnologia da informação ou de guarda de dados físicos, como, por exemplo, os microfilmes, os processos físicos. Então, temos aí a Iron Mountain, a Softplan, MPS, Millennium, Microsoft, Google. Então, todas essas empresas, de alguma forma, manipulam os dados. Então, no caso do tribunal, temos que o operador está aqui. DPO é o encarregado, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ainda não temos a nomeação por uma questão que eu vou explicar mais adiante. Tá bem? Então, vamos aqui. E se os
terceirizados são operadores. Sim, os terceirizados são operadores. Terceirizados nesse sentido, os contratados para lidar com os dados do tribunal. Então, vamos lá. Falamos sobre quem é quem. Agora, o que o controlador deve fazer? Aquele que tem os dados. Basicamente, eu pensei 3 questões fundamentais que o controlador deve se atentar. Ele deve adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação, enfim. Percebam que aqui eu pontuaria 2 questões pontuais: acesso não autorizado e comunicação. Acesso não autorizado é vazamento. Comunicação é um acesso autorizado, mas os dois igualmente podem estar violando a segurança da informação. Porque se dado pessoal for, ele deve atender a uma série de princípios e bases legais para poder ser compartilhado ou para que outra pessoa tenha acesso a ele. Tá? E não só isso, mas também observar a questão da privacidade desde a concepção do produto ou serviço. Nós vamos ver mais adiante que o Tribunal de Justiça de São Paulo já está atento a isso e nós temos aqui um exemplo. Agora, os 2 próximos tópicos são de fundamental importância, que são a questão da segurança da informação, ou seja, todo aquele que custodia dados, que controla dados, seja ele o Tribunal de Justiça de São Paulo, o advogado individual ou a sociedade de advogados, deve-se haver com todo o cuidado na segurança da informação. E aí são práticas preconizadas por toda a família de leis ISO, né, padrões internacionais, da família 27.000, né, 27.001, 27.002, 27.000, enfim, todas elas que estão aí, né? E não só isso, publicar regras e boas práticas de governança de dados. Não basta você fazer direito, você tem que ser transparente sobre como você está tratando os dados pessoais. Primeira pergunta que deve surgir aqui é a seguinte: eu, como advogado individual, eu devo me atentar a todos esses deveres? A resposta é positiva, sim. Tanto o advogado individual, quanto a sociedade de advogados, quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque são atividades de tratamento de dados pessoais. Correto? Falamos sobre o quê, não é? Então, até quando, né, devemos implementar essas práticas em nossas atividades, seja no âmbito público, seja no Tribunal de Justiça de São Paulo, seja no âmbito privado, no exercício da advocacia privada? Como sabemos, existe a medida provisória 959 que prorrogou o início da vigência vamos dizer assim, do recheio da LGPD para o dia 3 de maio de 2021. No entanto, essa medida provisória, ela tem validade até dia 25 de agosto, logo aí, 25 de agosto. E vejam a situação, se a medida provisória não for confirmada até o dia 25 de agosto, nós vamos ter uma vigência retroativa a 16 de agosto, que era o prazo original, ou melhor, o termo inicial de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, na redação original da 13.709, que foi publicada em 2018. Por outro lado, as sanções consistem numa matéria sobre cujo início de vigência não há questão, a partir de 1º de agosto do ano que vem. Então vejam a situação. De 2 uma, as sanções somente serão aplicadas, sanções administrativas, vejam, somente serão aplicáveis a partir de 1º de agosto do ano que vem. Mas pode ser que nós já tenhamos o início da vigência da LGPD ainda este ano. Então, quer dizer, durante um ano teríamos o prazo para, ao mesmo tempo em que devemos observá-la, não podemos ser punidos pelo seu descumprimento, o que é uma situação bastante anômala. E, finalmente, um assunto da mais alta importância, que é a constituição e aparelhamento da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ficou para 28 de dezembro de 2018. Então, quer dizer, ela é a única que já está em pleno vigor, não é? No entanto, é a única que não tem algo de concreto. Então, quer dizer, aqueles que seriam os 5 indicados para compor a Autoridade Nacional, até hoje são desconhecidos. A própria conformação da Autoridade Nacional, se teria a conformação de um gabinete da Presidência da República, se seria uma agência reguladora,
ou se seria um órgão autônomo, uma autarquia, ainda também é ignorado, é uma questão ainda não tratada. Então, percebam que, ainda que a vigência da lei e as sanções se avizinhem, não temos a autoridade constituída, que, no meu entender, é um item da mais alta importância. Perfeito aqui. Ótimo. Vamos adiante. Ups. Pois é. Os senhores devem estar perguntando, mas, ok, e se eu não fizer nada? E se eu não me adequar? E aí eu me valho desse belíssimo infográfico aqui do colega advogado Renato Opsi Blum, que ele colocou de uma maneira muito visual, né? Quais são as sanções. Então, por exemplo, a Sociedade de Advogados, o advogado individual, o Tribunal de Justiça de São Paulo, pode sofrer uma série de sanções. Para o setor privado, que não é aplicável ao setor público, nós temos a advertência, multa de até 2% do faturamento do grupo no Brasil, obedecido o teto de 50 milhões, uma multa diária, publicização da informação, da infração, o bloqueio dos dados pessoais, enfim, uma série de sanções, e percebam que ela culmina com a proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, por hipótese, vejam, por exemplo, se a LGPD está em vigor, as sanções estejam em vigor e um escritório de conformidade. Em princípio, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderia ir lá e proibir o advogado ou a sociedade de advogados de utilizar os próprios registros que contêm dados pessoais, porque ou não reúnem a qualidade de segurança da informação, ou porque violam algum princípio, ou porque não tem uma base legal. Então, vejam a agressividade, a ingerência, o alcance da sanção na atividade do advogado individual, da sociedade dos advogados. No poder público e especificamente no poder judiciário, por ser também poder público, algumas medidas não se aplicam, como, por exemplo, multa de 2% do faturamento do grupo no Brasil, não teria sentido, e multa diária. Daí onde dizer, mas então o setor público é muito mais tranquilo. Mas não é, porque vejam, por exemplo, se tivermos o tratamento de uma base de dados com alguma desconformidade, imaginem os senhores estarmos impedidos de usar esses dados para o desenvolvimento da nossa atividade fim, a consulta processual, a comunicação com a Secretaria de Segurança Pública, com os órgãos de persecução penal, como o Ministério Público, Defensoria Pública, a publicização dos dados processuais no nosso sistema SAGE. Então, isso tudo é algo que nos preocupa a ponto de nos fazer estarmos em perfeita adequação LGPD. Mas, como sanção administrativa que é, aqui ao lado esquerdo da tela nós temos quais os vetores que a autoridade nacional deve levar em conta na aplicação da sanção. Se forem dar uma boa lida, vão perceber que, sobretudo por se tratar de uma matéria nova, a boa-fé, a proatividade em implementar as regras de boa gestão dos dados é levada em consideração pela autoridade nacional. Estamos construindo essa nova cultura de proteção de dados. Portanto, é muito importante que o advogado, a sociedade de advogados, se coloque como uma entidade transparente, uma entidade proativa às determinações da autoridade nacional e das melhores práticas de mercado. Correto? Temos aqui uma pergunta da Eliana Garbosa. Na sua opinião, é possível entender e interpretar a LGPD sem conhecer o GDPR? Eliana, excelente pergunta e a resposta é não. Não há como. Porque o GDPR é o Regulamento Geral de Proteção de Dados que inspirou a LGPD. E vejam que a Europa, que é a fonte da qual nós bebemos, né, ela tem uma história de proteção de dados que vem pelo menos de 1981, que foi o censo alemão, que em primeiro lugar, Tribunal de Justiça alemão, que em primeiro lugar tomou conhecimento dessa questão da proteção de dados quando houve o censo alemão, né, de 1983, salvo engano. Então, vejam que lá existe toda um refinamento no tratamento de questões que nós ainda nem sonhamos que existem. E que, se formos à origem, temos fontes extremamente úteis, como, por exemplo, os estudos
do grupo de estudo do artigo 29, Working Party Article 29, que já endereçaram situações como, por exemplo, o que é anonimização? Será que isso é anonimização? Será que isso é efetivo? Ou, por exemplo, quais são as características que um encarregado deve ter? Então, enfim, isso para responder negativamente sua resposta de que realmente, se alguém pretende ter um conhecimento profundo da LGPD, deve necessariamente passar pelo conhecimento do regulamento europeu. Correto? Muito bem. Então, vamos lá. Onde se aplica? Território nacional, por óbvio, ou se a operação de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Então, por exemplo, se tivermos um americano em território nacional e a operação de tratamento objetivo e oferta um produto a essa pessoa, sim, se aplica a LGPD. Ou ainda se os dados pessoais do objeto de tratamento tenham sido coletados em território nacional. Correto? Muito bem, pessoal. Para a gente ir afunilando aqui o nosso bate-papo. Como que nós implantamos a LGPD no Tribunal de Justiça de São Paulo, diante de todo esse gigantismo que tem ali no que eu acabei de dizer a todos vocês, né? Primeira coisa que nós fizemos foi formalizar um comitê gestor de proteção de dados e um grupo de trabalho. Para quê? Com essas 5 funções que estão elencadas aqui na tela, né? Basicamente de avaliar os mecanismos de tratamento de proteção de dados, formular princípios e diretrizes, supervisionar a execução de planos, prestar orientações à alta administração sobre proteção de dados e promover o intercâmbio de informações sobre a proteção de dados. Não é? Então, quer dizer, formamos um grupo com essa tarefa. Né? E mais do que isso representa uma primeira matriz de responsabilidades, que é uma metodologia PMBOK, que é também uma metodologia internacionalmente aceita de gestão de projeto. Então, a implementação da Lei de Proteção de Dados no tribunal, no escritório de advocacia ou na atividade do próprio advogado individual consiste num projeto, em algo que terá uma sequência de atos encadeados tendente a uma finalidade específica. E há que se estabelecer uma matriz de responsabilidades. Então, quem que vai me dar a informação que eu preciso? Quem que vai responder por ela? Quem que vai fazer a interlocução com o público? No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, formamos esse grande grupo com um magistrado e um servidor do primeiro escalão administrativo nessas diversas áreas e percebam que aqui a questão perpassa inclusive por tecnologia da informação, conformidade e ouvidoria. Né? Vejam que o tribunal é um país em si próprio, né? Quer dizer, ele tem todas as áreas de governança, de gestão inerentes a qualquer grande órgão, qualquer grande empresa. E foi assim que nós fizemos. São 2 portarias que sustentam esse comitê gestor de proteção de dados, não é? Uma que estabelece a sua composição e as suas funções, e a outra que nomeia os magistrados e servidores que vão desempenhar essa tarefa. Segundo passo foi elaborar um plano de trabalho. É aí que a gente vai utilizar as boas práticas do PMBOK, né, que é o Project Management Book of Knowledge, quer dizer, é um repositório de boas práticas de gestão de projetos. Então, isso contempla o quê? Ações de transparência. O tribunal, como eu disse, deve mostrar para a sociedade o que ele está fazendo, não é? E dizer como que eu vou tratar a sua informação. Tivemos que mapear todas as atividades em que envolvem tratamento de dados pessoais na administração do tribunal. Disponibilizar um canal para o exercício, rever contratos para colocar cláusulas de consentimento, por exemplo, ou de tratamento de dados, rever a política de segurança da informação e fazer uma política de privacidade. Vejam aqui que nós já temos aqui o nosso portal da LGPD, o nosso hot site, que é acessível por esse endereço. Por favor, visitem, sugestões e críticas são bem-vindas. E como a Eliana também pergunta aqui, qual canal para os titulares exercerem seus direitos? Será a ouvidoria? Positivo, Eliana, será a ouvidoria. Por ora, como nós ainda temos um comitê gestor de proteção de dados e a LGPD ainda não em vigor, se você for aqui embaixo na tela, logicamente não nessa, mas o nosso hot site for lá em contato, nós temos um e-mail para onde são direcionadas as perguntas, né? Nesse momento pré-LGPD. Uma vez que tivermos
a LGPD instituída, sim, a ouvidoria será o órgão que, por excelência, receberá essas informações. E te digo mais por quê, Eliana. Pelo seguinte, já é a ouvidoria que cuida do irmãozinho gêmeo da LGPD. Qual é ele? Você deve saber, é a LAI, a Lei de Acesso à Informação. Eu brinco que a LGPD está para lá, é assim como o arroz para o feijão, a goiabada para o queijo, né? Então, realmente são leis que se complementam e convivem. Eu sou partidário, por exemplo, da convivência dessas duas normas num entrelaçamento perfeito. Tá? O que mais nós fizemos? Vejam que aqui o serviço de agendamento, né, no TJSP, que acabou de ser lançado, foi dia 3 de agosto agora, nós fizemos questão que os dados que o advogado coloca na ferramenta, como, por exemplo, nome do advogado, número da OAB e tudo mais, sejam descartados assim que cumprirem a sua finalidade. Portanto, o mapeamento do ciclo de vida desse dado pessoal é pouco, mas é muito. Menos é mais, né? Se fizermos nas pequenas coisas, isso naturalmente se irradiará para as grandes coisas, não é? Então, aqui prosseguimos. E também, esse é um painel que mostra, né, grosso modo, como que nós já mapeamos os dados. E aqui eu trago um dado interessante. Vejam aqui, por exemplo, do lado direito, número 462. Mapeamos 462 atividades de tratamento de dados pessoais na administração do Tribunal de Justiça. E esse painel, esse dashboard, nos permite ter uma visão gerencial do que deve ser ajustado, o que deve ser tratado e o que deve ser priorizado. Logicamente, não é exigível de uma sociedade de advogados ou do advogado individual que tenha uma ferramenta com essa robustez. Mas vejam que, por exemplo, aqui há o mapeamento das bases legais, quais as categorias de dados, com quem é compartilhado e quais são as áreas. E, finalmente, o passo 3 será, ao seu tempo, nomear um encarregado. Por que ao seu tempo? Porque se não temos ainda a LGPD em vigor, não há por que se falar na figura do encarregado, não é mesmo? Nós estamos nos preparando para, em algum momento, termos o encarregado, e esse momento será o momento do início da vigência plena da LGPD, né, que terá essas funções aqui elencadas. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, o artigo 23, inciso 3, com o artigo 41, que elenca essas funções. Vocês devem perceber que essas funções são praticamente as funções de um ombudsman, de um primeiro-ministro, de um diplomata, de um chanceler, mas aquele que também reúne noções de direitos fundamentais, porque sem isso não haveria como se atentar para a garantia desses mesmos direitos que ele se propõe a ser o interlocutor, não é verdade? Então, está aí o passo 3. Né? O fato, minha gente, é o seguinte, é que é um trabalho de muitas mãos. No caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, precisamos, em primeiro lugar, de patrocínio. E esse patrocínio não é financeiro, muito embora é o que possa parecer dessa palavra, mas isso advém da palavra sponsorship, que significa o seguinte, a alta administração, não só do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas de todos os órgãos públicos, tem que comprar a ideia, tem que se engajar nessa missão de implementação, porque nós acabamos de ver que as consequências são duras e vão chegar ao seu devido tempo. Mas mais do que isso, é preciso que haja gerência, ou seja, management. Tem que ter uma pessoa à frente disso para coordenar os trabalhos, estabelecer metas e fazer exatamente, Eliana, uma nova cultura, estabelecer uma nova cultura, não só na alta administração, mas aqui que você vai ver, olha, o engajamento, que é você fazer perpassar desde o mais alto cargo de comando ao mais remoto colaborador do Tribunal de Justiça, e de novo, dessa família de quase 61 mil pessoas, você tem que fazer perpassar essa noção de que a proteção de dados vai desde o local onde você deixa um papel com uma impressão descartada, né, que contém dados pessoais de um rascunho de uma decisão, despacho, sentença, até o momento da publicação do ato oficial. Né? Isso tem que chegar nas pontas, está em todos os níveis da gestão. Vamos, então, agora fazer o link mais esperado, que são as questões afetas à advocacia. E eu traria aqui, sem a pretensão de
vamos dizer assim, ter todas as respostas, mas certamente para ser o problema, não a solução, né? Mas para a gente endereçar algumas dessas questões que são trazidas para a advocacia, né? Quer dizer, esse encarregado, esse ombudsman, esse primeiro-ministro, quais são as possibilidades que a Lei Geral de Proteção de Dados nos dá no momento de internalizar as disposições da LGPD no escritório de advocacia. O encarregado pode ser um colaborador próprio, um associado, um sócio próprio, pode se terceirizar, contratar o externo, ou então essa figura do DPA, na verdade, perdão, DPO não, DPA as a Service. Então, DPO as a Service. Essa sopa de letrinhas confunde a gente. Data Protection Officer as a Service, ou seja, você contratar a figura do DPO como um serviço, como se fosse, por exemplo, uma academia que você paga por vez que você vai, uma consultoria sob demanda, não é? Então, pois bem, essa é uma das questões que também deve ser analisada de acordo com cada situação específica, o porte de cada escritório, o trabalho desempenhado por cada advogado. E o controlador, que é aquele que é o dono do negócio, seja ele advogado individual ou o escritório de advocacia. E, mais uma vez, trazendo aquela pergunta que foi feita de início, né? Então, o controlador, numa sociedade de advogados, naturalmente não será cada um dos advogados individualmente ou o seu estagiário, por exemplo. Não, será o sócio do escritório, porque ele é o responsável não somente por suportar as sanções administrativas, quanto, por exemplo, as consequências de uma eventual responsabilização civil. Tá bom? E, finalmente, a figura do operador, por exemplo, escritórios ou advogados individuais que tenham contratos, por exemplo, de nuvem, né? Então, por exemplo, Microsoft Office, Amazon, Google, Dropbox, que o seja, né? Essas cláusulas têm que estar aderentes. E aí eu já deixo nesse nicho específico todos muito tranquilos, porque todas essas grandes empresas já tiveram que fazer a lição de casa para estar em conformidade com o mercado europeu. Portanto, quanto a isso, tudo bem. Mas quando temos, por exemplo, um serviço de office boy, um serviço de recorte de publicações, tem que se ter muito cuidado para saber se, por exemplo, informações custodiadas àquele que vai mexer no sisteminha do escritório serão descartadas caso esse contrato venha a ser rescindido ou ao tempo de sua extinção. Então, isso é uma coisa importante de se já ter em mente no momento da contratação, correto? Vamos adiante. Quais seriam, então, as boas práticas para o exercício da advocacia? Então, estamos aí na iminência, né, de termos iminência ou não, de termos a LGPD em seu pleno vigor. A primeira coisa será identificar no seu corpo funcional quem será o encarregado. Ou seja, quem será a linha de frente entre o escritório ou a sociedade de advogados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou entre o titular dos dados. É muito importante que se frise uma questão que, muito embora seja algo fundamental, aqui não teve um tratamento especial, mas o titular do dado é a pessoa natural a quem ele pertence. Ainda que você custodie essa informação a um advogado, a um médico, a um engenheiro, a um juiz, o dado não deixa de ser seu. Ao contrário, vigora o princípio da autodeterminação informativa. Você é o dono do seu dado. Você tem que saber o que estão fazendo com os seus dados. Então, por isso que o ônus se inverte para aquele que recolhe esses dados. Temos aqui uma pergunta do Dr. Rodrigo Canguçu. Um grande abraço, Dr. Rodrigo. Já existe algum estudo de como realizar a anonimização ou mesmo a pseudonimização dos dados que os advogados devem incluir em suas petições? Será que as petições deverão se adequar ao Privacy by Design? Excelente pergunta, doutor Rodrigo. Porque se estamos falando de Privacy by Design, a gente também pode falar sobre o Visual Law, né? que é o emprego de recursos visuais para tornar a petição mais apetitosa, mais simples, mais fácil de ler, mais clara, né? Essa questão de como os dados
serão tratados no âmbito do processo judicial. Então, percebam aqui a divisão entre dois mundos complementares no negócio e justiça, mas que não se confundem. Um deles são os dados que são custodiados e recolhidos nos processos judiciais. E o outro são aqueles dados da entropia do tribunal, da administração, os dados que o tribunal retém enquanto administração pública. E nós nos concentramos nesses da administração pública, porque acreditamos que esses referentes ao processo judicial serão objeto de uma regulamentação pelo CNJ. Inclusive, a esse respeito, eu faço parte do comitê, do grupo de trabalho para o estudo dessa regulamentação. Eu posso dizer que justamente hoje avançamos mais uma casinha na regulamentação de como isso será feito. Mas aqui, para endereçar bem a pergunta, basta dizer que a própria anonimização é algo que se fala hoje em pseudo-anonimização, e principalmente com a computação quântica, né, que o Google apregou a ter adquirido a supremacia quântica, né? Hoje, por exemplo, a nossa certificação digital, que é de uma criptografia absolutamente indecifrável, se formos utilizar a computação quântica, isso é decriptado no estalar de dedos. Sorte que ainda isso não está disponível ao mercado em geral, né? Então, temos que ir caminhando à medida que a tecnologia evolui para sabermos quais os passos que temos que adotar, que temos que observar na questão da anonimização, que é tornar os dados transparentes, quer dizer, você não sabe dizer a quem pertencem aqueles dados, ou a pseudonimização, que é atribuir esses mesmos dados pessoais a um pseudônimo, que somente o controlador tem a chave para dizer a quem eles pertencem, certo? Muito bem. Outra boa prática, mapeamento do ciclo de vida de dados. E aqui eu já vou fazendo a minha finalização, não é? Porque o mapeamento do ciclo de vida de dados é essa tarefa que nós fizemos e detectamos 462 tarefas, atividades de tratamento de dados. Isso é importante ter mapeado para saber como que o dado entra no escritório, como que ele é descartado, ou vocês não descartam nunca. E é aí que a gente vai para os princípios, que está no item em seguida. Então, ou seja, com qual finalidade você perguntou, por exemplo, a data de batismo da pessoa? Será que você precisa realmente ter esse dado? Será que isso está de acordo com a justa expectativa do titular de dados? É necessário você ter esses dados? Eu costumo brincar que dado pessoal que você não precisa é plutônio enriquecido na sua mão. Ou seja, vai dar um problema grande. Não retenham dados que sejam desnecessários. Nós que somos da área do direito temos talvez a cultura, o costume de reter a grande quantidade de dados. Quem sabe uma hora eu preciso. Pessoal, é exatamente uma mudança completa, 180 graus dessa visão. Dados desnecessários são plutônio enriquecido. Outra, princípios da segurança, da prevenção, da responsabilização e prestação de contas. Que nem quem tem a minha idade vai se lembrar, não basta ser pai, tem que participar, era o mote do Gelol, né? Aquele unguento para tirar as dores, né? de batidas, e, enfim. Mas o fato é o seguinte, não basta você tratar os dados em conformidade, você tem que mostrar que você trata em conformidade, você tem que demonstrar o quanto você está tratando em conformidade. E, finalmente, a cada atividade de tratamento de dados tem que se atrelar a uma base legal. A mais conhecida de todas, por óbvio, é o consentimento, né? Mas eu vejo aqui na atividade advocatícia, por exemplo, o cumprimento de obrigação legal regulatória. Por exemplo, preenchimento de guias, declaração de imposto de renda. Quer dizer, vocês têm que prestar esse tipo de informação e, para isso, reter, por mais tempo talvez do que dure um processo judicial, informações pessoais do patrocinado, correto? Ou, por exemplo, necessário para execução de um contrato. É autoexplicativo. O exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral, aqui parece que teve endereço certo para nós profissionais do direito. E, finalmente, o legítimo interesse. O legítimo interesse é uma base legal bastante ampla, bastante aberta, mas basicamente diz que você pode tomar a iniciativa em tratar dados sem nenhuma outra justificativa, salvo de fomentar o seu negócio. Tá? Mas isso, logicamente, tem contornos e tem limitações que não vem ao caso a gente tratar nesse nosso escopo aqui. Pergunta da Eliana.
Dados anônimos não incide LGPD, verdade, Eliana. Dados anônimos, por expressa disposição legal, não são dados pessoais, porque se eu não posso atrelar uma pessoa, a pessoa não é identificável, né, como a própria definição de dado pessoal, ele não é dado pessoal. Os outros dados não seria cumprimento de obrigação legal? Poderia, mas como eu disse, tem aqui pelo menos 5 das 10 bases legais possíveis, né, a possibilidade de você atrelar uma a outra. E aí vai da criatividade e não só da criatividade, mas da sensibilidade do controlador. Correto, minha gente? Então, eu acho que isso resume bastante a mudança desse conhecido ditado: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, não por eternamente responsável. Então, com isso, eu agradeço a atenção de todos, deixo aqui o QR Code do meu contato e estou à disposição para as perguntas e para os eventuais debates. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente, doutor Fernando. Obrigado pela explanação que foi clara, objetiva. Foram ótimas suas colocações. Obrigado. E trouxe para nós, advogados, também essa clareza, né? Porque muitas vezes nós, com os nossos escritórios, com os nossos clientes, nós também temos essas responsabilidades e temos que ter clareza sobre isso, né? E realmente mudar o comportamento. O advogado, nós somos repositores de papéis, né? Esse comportamento que nós temos que mudar, repositor de papel e de dados, né? Diria acumuladores. Acumuladores, Então, doutor Paulo Braga está aí também. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Paulo Braga é diretor aqui da OAB também. Como vai, doutor Paulo? É o secretário, né? Diretor secretário, né, Paulo? Prazer é todo meu, viu, doutor Carlos? Muito prazer, doutor Fernando. Muito prazer. Eu fiz questão, doutor Fernando, viu, Carlos? Não vai se lembrar, mas eu tive a honra de ser estagiário dele, quando ele era, na verdade, estagiário da VAR, e ele atuava na várias discussões penais aqui em Campinas. Eita, nós, Paulo, coisa boa, verdade. Puxa vida, rapaz. Prazer em te rever. Você tinha mais cabelo na época, hein, Paulo? E eu também, olha aqui, ó. Prazer é meu, Paulo. Muito bom te ver. Mas foi ótimo, viu, doutor Fernando? Que bom. Obrigado. E essa questão que o doutor Rodrigo colocou, né? Eu tenho também eu fico pensando, eu falo, como é que o tribunal, porque nós quando abrimos, e o cidadão normal, né, que não advoga, ele abre, por exemplo, a página do tribunal lá em processo público, ele tem acesso a todos os dados da parte que está ali inserida, né? E eu fico com essa questão, né? O advogado, quando faz já o cadastramento do cliente, inclui os dados do cliente na plataforma do TJ. Na petição inicial, por exemplo, ele não poderia colocar somente as iniciais daquele cliente sem a qualificação de CPF, RG e assim por diante? Excelente colocação. Por quê? Para os processos em segredo de justiça, a resolução 121 do CNJ, ela já regulamenta que não é qualquer pessoa que acessar o portal ESAGE, o portal de peticionamento eletrônico de consulta de autos, terá acesso aos dados básicos do processo. Nome das partes, dos advogados, movimentações e tudo mais tal. Então, o segredo de justiça já não terá acesso. Nos processos públicos, né? Nos processos públicos, realmente, a consulta por nome ou esses dados pessoais, eles realmente ficam disponíveis. No entanto, a consulta plena aos autos processuais, aos autos digitais, é restrita aos advogados inscritos na OAB, né? Agora, essa pergunta me proporciona uma oportunidade muito boa de alertar os advogados, de catequizar quase, né? E alertar pelo seguinte: os documentos pessoais das partes, como, por exemplo, RG, CPF,
comprovação de endereço, contratos de locação, de toda a natureza que estão recheados de dados pessoais, devem ser juntados ao processo como documento sigiloso. Portanto, muito embora pareça um preciosismo, termos lá a qualificação de cada peça. O que é isso? É uma petição inicial? É uma guia de custas? Por exemplo, um contrato ou é um documento sigiloso? Se colocar como documento sigiloso, ainda que seja, por exemplo, um processo sem segredo de justiça, portanto, em princípio, com os dados básicos da parte disponíveis para consulta, em prestígio ao princípio da publicidade, esses mesmos documentos, marcados como documentos sigilosos, documentos pessoais, eles só serão visíveis pelas partes do processo. Portanto, se garante ampla defesa e o acesso aos documentos e, por outro lado, se preserva. Isso posso dizer que existe no SAGE, existe no PJE e existe no EPROC, que são os sistemas dominantes. Portanto, basta que o advogado tenha em mente que é muito importante classificar a peça. Não é um preciosismo, não é uma marrudice, muitas vezes que se imagina do tribunal, não é. Isso vai nos permitir fazer um melhor tratamento do seu dado pessoal, parte do seu dado pessoal, também advogado. Essa é a finalidade. Obrigado, doutor Fernando. E aí tem mais uma pergunta aqui do doutor Rodrigo, que ele fala o seguinte: o TJ é pioneiro nessa nova mudança de pensamento? Existe algum diálogo com o CNJ acerca da implementação dessas questões de proteção de dados? Sim, existe essa interlocução, tanto que como eu disse, eu participo desse grupo de trabalho, desse grupo que está elaborando o que seria, por exemplo, um plano de implementação para o Brasil, para todos os 91 tribunais. Na verdade, 90, porque o STF não se submete ao CNJ, né? Muito embora as boas práticas sejam boas para serem replicadas, né? A melhor forma de elogio é a imitação, né? Então, na verdade, sim, existe esse diálogo, um bom diálogo, um diálogo muito profícuo, e São Paulo está contribuindo bastante nessa evolução. Tem uma pergunta também do Orestes aqui, que eu tomo a liberdade de trazer para a gente poder fechar um assunto lá. Uma vez colocado como sigiloso, esse documento que eu disse para colocar a tarjetinha sigiloso, não é o segredo de justiça, hein, pessoal? São coisas distintas. Porque processo de segredo de justiça já está todo garantido que somente as partes vão ver. Mas no processo público, coloquem o documento como sigiloso. É uma boa prática ao advogado. E uma das disposições que vamos ter desse grupo de trabalho do CNJ é preconizar que os tribunais coloquem letras garrafais em seus portais, que incumbe ao advogado zelar por isso também. Porque o primeiro juiz da causa é o advogado. Ele que vai fazer essa filtragem para saber o que pode e o que não pode. Não é verdade? E aqui, se me permite, também a pergunta da Maria Laura Zoega, né? Se a NPD poderá fiscalizar os escritórios de advocacia? Diria, Maria Laura, que não só poderá, como fiscalizará. Aí vai precisar ter alguém da diretoria da OAB junto. É verdade, né? Da prerrogativas. Pois é verdade. Mas está ótimo. Muito Mais bom. alguém gostaria de fazer alguma colocação para o doutor Fernando? Doutor Paulo, gostaria de fazer alguma colocação? Não, Carlos, só mesmo agradecê-lo, e eu cheguei um pouquinho tarde, mas a parte que peguei foi extremamente esclarecedora, doutor Fernando. E todos nós, né, temos que aprender e também nos adaptarmos, né? Obrigado. Exatamente. Bom, pessoal parabenizando aqui, a doutora Tatiana parabenizando o senhor pela palestra, doutor Fernando. Obrigado. Também gostaria de agradecer a todos pela presença, em especial ao doutor Fernando. A doutora Valéria Reane, como já havia mencionado no início, ela precisou sair um pouco antes, porque hoje ela ministra aula na Escola da Advocacia, no ESA, que é um curso de Direito Digital, de extensão de Direito Digital, e ela pediu para deixar também um agradecimento ao senhor, forte abraço. E mais uma vez, obrigado, doutor Fernando, pela
pela presença, pela participação e pela disponibilidade em poder trazer um pouco do seu conhecimento aqui para nós. Eu que agradeço, doutor Carlos, agradeço no seu nome a OAB de Campinas, doutor Paulo pela presença, doutor Rodrigo, que esteve sempre desde o momento zero aí, né, de que desenhamos aí esse encontro, e estou à disposição e quero dizer que para mim foi um grande prazer revisitá-los ainda que virtualmente. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado a todos, obrigado a Andressa, Miriam, todos da OAB também que participaram aqui, fizeram as gravações e nos auxiliaram nessa empreitada, tá bom? Obrigado, doutor Fernando, doutor Paulo, Rodrigo, Maria Laura, demais, Orestes, Tatiana e todos os membros aí da comissão e as demais pessoas que participaram aqui conosco, tá bom? Um abraço a todos, bom final de tarde. E fiquem todos bem e com Deus. Amém.